Leitura em áudios do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus está levantando neste tempo, de Viviane Martinello, pela editora Vida. Capítulo 5, Respeite a sua estação, parte 3. Talhas improváveis. Jesus ainda muda configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Caná, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, de talhas vazias, passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João, capítulo 2, versículos 3 a 11, na versão ARC. Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. É interessante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Nesse contexto, podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositadamente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam a seu lado por cidades e vilarejos, proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos. Toda improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um dos maiores desafios ou dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmas, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu, apesar das nossas limitações e fragilidades, para cumprir seus propósitos eternos. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver na superfície das aparências e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Para descobrirmos aquilo para o qual fomos chamadas, precisamos descobrir para o que não fomos convocadas. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações que resultam de inúmeras tentativas em sermos quem não somos ou fazermos aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. Se Jesus perguntasse a você o que a trouxe até aqui, qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta equivale à motivação do seu coração. A resposta não poderia ser outra. Foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é o suficiente para eu seguir ou não no que tenho feito até aqui. Isso me aquieta e me tranquiliza, porque tenho a certeza de ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que as escolhas erradas não nos separem do amor de Deus, elas podem nos separar dos propósitos dele para nós. Podemos ser intensa e profundamente amadas por Deus e ainda assim sermos totalmente disfuncionais em nosso propósito e destino. Existe algo que precisamos entender nestes dias. Qual postura e qual posicionamento precisamos ter em resposta à vontade de Deus para nós? O discernimento e o temor ao Senhor são elementos-chave para não sermos enganadas por uma religião vazia ou por um amor separado do compromisso e propósito. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus,
os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, na versão NVI. Uma das posturas mais apropriadas para obedecermos fielmente ao Senhor é andarmos na porção de terra que nos foi confiada, na estação em que vivemos e com a nossa identidade, pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui como um rio que nada pode parar. É algo natural que libera o sobrenatural. Nela a unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento em Caná, compreendemos o motivo de ficarmos tão confusas quando Deus começa a nos revelar seus sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa, eu? Mas são conflitos como estes que nos movem para o crescimento e a maturidade imprescindíveis para vivermos os propósitos de Deus em nós. Você está enfrentando conflito ou crises? Não desista. É apenas o começo do processo de maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros que se deixam ser curados, tocados, construídos para cumprir uma tarefa divina. Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias. Ele ainda encontra e chama improváveis que aprenderam a andar um tempo de cada vez. Toda a minha gratidão aos ursos e leões que enfrentei nos bastidores da minha vida. Eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades escondidas dentro de mim, aquelas que jamais imaginei possuir. Sempre quando vejo alguém passando um momento difícil, olho e penso que esse momento é uma oportunidade dos céus sobre quem somos e sobre o que fazemos. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. A pressão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que serviram para levantar homens e mulheres cheios de uma graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. No tempo difícil, o carvão vira diamante. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade de crescer está bem à nossa frente. Quanto mais lapidadas formos, mais autoridade nos será conferida.